Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Neste sábado, rodada de Campeonato Brasileiro já começou ontem, né? Com o jogo lá de São Paulo e Fortaleza. Nesse final de semana, nós temos jogos muito importantes que vão acontecendo, mas também tem muita notícia de bastidor pra gente comentar. Sai daí não, bora pra vinheta. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Se você ainda não é inscrito, chega aí com a gente, se inscreve aí no canal do Opina Porco, deixa aquele like também e, é claro, deixa o seu comentário. O comentário ele é uma extensão desse vídeo, desse conteúdo aqui, para que outras pessoas também saibam a sua opinião. Então é uma forma também não só de compartilhar com a gente, mas também com os outros colegas aí que acessam a sua opinião sobre os assuntos que vamos conversar aqui. Meus amigos, também não deixe de apoiar os nossos parceiros do Energia com Desconto. Você tá querendo economizar? A fatura de energia tá cara? Pô, Netão, quero pagar um Premiere aqui, ó, um streamingzinho, sem ter que ficar olhando os jogos na diagonal. Então saiba que a galera do Energia com Desconto, eles têm uma solução para você poder assinar o teu streaming aí de cabeça tranquila. Isso porque eles vão te proporcionar economia na sua fatura de energia elétrica, é isso mesmo. Se você tem uma fatura de R$200 ou mais, você já pode economizar todos os meses com ela, sem custo nenhum, gratuitamente eles fornecem esse serviço para você, tá? É tudo grátis, pessoal, tudo na faixa. Não tem custo nenhum. É só você clicar no link fixado aí nos comentários, tem o QR Code aqui e chama o pessoal lá do Energia com Desconto. É uma empresa, inclusive, de um amigo pessoal meu, de extrema confiança. Tem muita gente, inclusive, aqui do Opina Porco utilizando os serviços deles. Então é só você acessar aí e tirar todas as suas dúvidas, lembrando que é gratuito, tá? Conversa com eles e tira todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai poder economizar. E aí, mano, pode dar aquele desconto bacana para você acessar o Premiere e assistir seu jogo de futebol sem atraso e sem tela na diagonal. Energia com desconto, galera. Tamo junto. Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, cara, deixa eu tirar essa luz aqui, que essa luz aqui direto na minha cara tá foda, velho. Tá incomodando. Aí. Assim fica um pouquinho lateralizada, fica melhor. É o seguinte, queridos. Bruno Lage, vocês lembram do Bruno Lage? Bruno Lage processa Textor, que Botafogo deveria ter sido escada para Lyon ou Crystal Palace. Olha só, o técnico Bruno Lage está processando a Eagle Football de John Textor, confirmou o The Athletic nesta sexta-feira. Segundo o site estadunidense, Textor prometeu a Bruno Lage que o Botafogo seria uma escada para um dos dois times europeus da empresa, o Lyon ou o Crystal Palace. O dono da SAF do Botafogo teria prometido para o português que após 6 meses no Rio, ele seria transferido para um dos clubes europeus. O acordo teria sido feito em julho de 2023, quando Lage assumiu o Botafogo no lugar de Luiz Castro. Bruno Lage foi demitido em outubro, depois de apenas 15 jogos. Segundo o The Athletic, o técnico está exigindo na justiça 7 milhões de euros da Eagle Football pelo não cumprimento da promessa. Então olha só, pessoal. Olha a sacada do John Textor, né? É aquela parada que a gente falou muito no ano passado, e aí os botafoguenses veio falando que a gente tava com dor de cotovelo, que isso e aquilo, de que o Botafogo ele é uma moeda de troca. Ele é um coringa. Sabe assim, na verdade não é ele que é o coringa, né? O coringa é os clubes europeus. Os clubes europeus são os coringas. O Botafogo é moeda de troca. Ó, vem pro Botafogo agora, e aí pra te compensar, a gente te leva pros clubes europeus. Isso aconteceu com jogadores, a gente sabe. Obviamente temos dois exemplos muito nítidos e muito claros, que foi o Almada e o Luiz Henrique. E agora também aconteceu com os técnicos, no caso aqui do Bruno Lage. Eu não fazia ideia dessa história, mas acabou sendo revelada aí por esse processo que está acontecendo na justiça. Vamos ver como que vai ser o Botafogo esse ano, hein? Será que ele prometeu alguma coisa pro técnico lá? Sei não, hein? Sei não. E, queridos, ontem o Al Hilal confirmou
Aquele assunto que nós falamos na hora do almoço sobre a demissão do Jorge Jesus, já era muito certo a demissão dele. Ontem só aconteceu uma formalização, inclusive o Al Hilal já publicou nas suas redes sociais aquele blá 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 de sempre, né? Aquela rasgação de seda sobre agradecer aos serviços prestados e blá 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 e blá blá blá. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que se você for lá no SofaScore, o Jorge Jesus, na sua passagem pelo Al Hilal, ele teve 105 jogos. Foi uma passagem com bastante participação. Desses 105 jogos, tiveram 81 vitórias, 14 empates e apenas 10 derrotas. Então é um número muito baixo de derrotas. Isso proporciona 81,6% de aproveitamento. Além disso, 4 títulos. E atualmente o treinador fica livre no mercado. Algumas pessoas vão falar assim: mas na competição de lá é tranquilo ter esses números. Cada liga, cada país, cada cultura, cada futebol tem os seus desafios. Não é porque é o Al Hilal que são números fáceis de conseguir. Porque as outras equipes ali, elas também têm o seu nível de competitividade, né? Não tem como a gente singularizar o trampo do cara. Mas ali qualquer um consegue esses números. Outros treinadores já passaram por ali e não conseguiram. Outros treinadores ficaram inclusive muito pouco tempo no cargo e foram demitidos, porque não conseguiram tracionar. Exemplo, Luiz Castro. Então, quando você olha esses números, são números realmente muito relevantes. A gente não pode desmerecer. Não existe um trabalho 100%. A minha sincera opinião sobre Jorge Jesus e Abel Ferreira na seleção brasileira, talvez eu falei tanto disso, mas eu não coloquei a minha opinião em si. Eu acho que o Jorge Jesus, ele tem chances de proporcionar um trabalho melhor que do Abel. Por quê? Eu respondo por quê. O Abel, ele é um cara que ele precisa de um trabalho de grupo, de um trabalho coletivo. O Abel, ele precisa de tempo para fazer com que a equipe vá evoluindo. Esse pragmatismo que a equipe do Palmeiras ela tem, ela não é por acaso. Ela é fruto de um trabalho que vem evoluindo ao longo desses anos. Ela é fruto de jogadores que chegam lá e entendem que quem manda lá é o técnico. É diferente de uma seleção. É completamente diferente de uma seleção. Uma seleção você tem que trazer resultados muito rápidos. A Argentina, por exemplo, começou a Copa de 2022 na estreia com um desempenho muito ruim. E foi melhorando, se sagrou campeão. Por quê? Porque o técnico, ele teve a criatividade de fazer os ajustes necessários para que em 7 jogos apenas a seleção saísse de uma estreia ruim para campeã do mundo. Então é um trabalho totalmente diferente do que ele faz hoje no Palmeiras. Na primeira pressão, galera, que o Abel sofresse, talvez ele já estaria até na rua. Ele não teria a blindagem que o Palmeiras, Leila Pereira, diretoria fornece para ele hoje. E segundo informação lá do Mauro Betting, ele conversou com algumas pessoas que conhecem o treinador, que diz que o treinador não aceitaria um cargo na seleção brasileira. O sonho dele é treinar a seleção portuguesa. É a única seleção que hoje ele falaria assim. Eu acho o trabalho de Jorge Jesus um trabalho que seja mais adequado ao que a gente busca na seleção. Aquela seleção, sabe, raiz, aquela seleção meritocrática, aquela seleção agressiva, aquela seleção de posse de bola. Só para você ter ideia dos números do Al Hilal, não estou comparando a seleção com o Al Hilal, mas estou falando do perfil de trabalho do técnico, tá? 94 gols sofridos,
quase 290 gols feitos. Isso é quase 3-1. Ou seja, mostra que ele tem um trabalho que é de um futebol dominante, que converte gols, de um sistema ofensivo eficiente. É por isso que eu acho que o Jorge Jesus ele tem mais perfil para a seleção do que o Abel. E é um cara que brilha o olho, né? Treinar a seleção brasileira. Ele já falou que o sonho dele é treinar a seleção brasileira. Nada como ter um cara que brilha os olhos. Do Abel, eu acho que não brilha tanto o olho dele a seleção brasileira assim, não. A portuguesa, talvez. A brasileira, eu acho que não. Pelo menos é isso que eu penso. E o Dudu, hein, pessoal? O VTNC agora deve ser... Vou trabalhar no Carrefour? Eu coloquei até lá na rede social vizinha para dar uma brincada lá com o pessoal e tudo mais, que agora o VTNC mudou o significado, né? Mas ele não vai trabalhar no Carrefour não, galera, acha? Ele vai continuar com os salários milionários de jogador de futebol, claro. Isso porque o Atlético Mineiro tá encaminhando a contratação do Dudu. Putz. Cara, o Atlético Mineiro também é tipo uma curva de rio, né? Sabe assim? Vai parando lá, vai descendo, vai parando e vai ficando. Pô, os caras estão montando uma filial do Palmeiras, real oficial. Eu vou até ver a classificação do Atlético Mineiro aqui. 17º. Na zona de rebaixamento. 6 partidas jogadas, 1 vitória. Péssimo aproveitamento, péssimo aproveitamento. Joga amanhã contra quem? Vamos ver. Vai jogar... Putz, vai jogar na segunda-feira. Os caras já estão colocando o jogo lá na segunda... Quando você vê um time na zona de rebaixamento e os caras já estão colocando o jogo lá pra segunda, terça-feira, meu amigo, ó, entenda os sinais, entenda os sinais. É bom começar a se aprumar. Joga contra o Juventude, na casa do Juventude. Juventude e Atlético Mineiro, segunda-feira às 20 horas. Mas é isso daí, vai lá pro Atlético Mineiro agora, filial do Palmeiras. Quero trazer aqui, ó, 2 notícias pra vocês lá do Terra, da página de esportes. Primeira notícia. Isso daqui, eu acho que é um exemplo e uma aula para todo clube de futebol brasileiro. Lamentavelmente, hoje no futebol brasileiro, nós vemos que as equipes elas estão cada vez mais ou usando nas contratações, enchendo a folha salarial do clube. E o fair play financeiro parece que ele fica meio de lado, né? Vocês não sentem isso? Que o fair play financeiro ele fica meio de lado? Eu sinto isso. Eu sinto isso. O Flamengo divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2025. Estamos falando dos primeiros 3 meses. E esse documento, ele mostra que o Flamengo registrou 236,3 milhões em receitas brutas. Olha só. O Flamengo divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2025, que chamou a atenção. De acordo com o documento, o clube registrou 236,3 milhões em receitas brutas entre janeiro e março, o maior faturamento operacional da história do clube para um primeiro trimestre, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Nós estamos falando dos primeiros 3 meses. São ótimos números. Ótimos números. E aí, paralelamente a isso, eu também trouxe o número de sempre o outro clube que a gente utiliza como exemplo. Eu não estou falando isso porque eu sou torcedor do Palmeiras. Que eu poderia muito bem, se fosse outra equipe aqui, eu também traria da mesma forma o exemplo. Porque eu acho que o exemplo ele tem que ser passado. A gente tem que ressaltar esses pontos. Foi o Palmeiras, ó. O Palmeiras fez o levantamento dos 2 primeiros meses, né? Janeiro e fevereiro de 2025. O do último mês ainda não foi divulgado. Provavelmente em breve será e a gente traz aqui. O Palmeiras registrou uma receita de 159 milhões nesses 2 primeiros meses. Nesse caso aqui,
o Palmeiras considerou a venda de atletas. No caso do Flamengo não contabilizou, né? Deixa eu ver aqui. Ó, maior faturamento operacional da história, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Então o Flamengo aqui não considerou a venda de atleta. O Palmeiras considerou que foi a venda lá do Vitor Reis. Mas assim, eu acho que a lição que fica aqui é que hoje, por exemplo, o Palmeiras, ele é o único clube do estado de São Paulo, dos grandes ali, né, entre Santos, São Paulo e Corinthians, que tem superávit. O Flamengo, por exemplo, já faz números melhores do que o ano inteiro de muitas equipes. Isso é o que a gente fala sobre a questão do fair play financeiro, sobre a questão da responsabilidade. Porque tem muita equipe contratando. Algumas estão caindo nas amarras da SAF para poder se salvarem. Outras estão batendo o pé, estão indo aos trancos e barrancos. Outras estão fazendo vista grossa para as dívidas que chegam. E mais uma vez, pô, Flamengo, Palmeiras vão dando aulas. Há 2 dias atrás eu trouxe um vídeo aqui que nós falamos, né, sobre a previsão lá do André Sanches, ex-presidente do Corinthians, lá em 2019. Em 2019 ele fez previsão que o Palmeiras e Flamengo, a conta ia chegar. Em 2021 ele fez previsão de que uma hora esses clubes iam cair. Em 2022, eu acho, de novo, né, 23, ele fez outra previsão. Só que agora, cara, ele faz previsão, enquanto isso essas equipes vão adquirindo corpo, vão adquirindo estrutura financeira. A gestão, por exemplo, do BAP, ela entrou com o objetivo de fazer dinheiro, de levantar grana, reduzir custo operacional ao máximo possível, se desfazer de peças e de salários absurdos. É tudo fruto de gestões responsáveis, que sabem onde querem colocar as equipes. E não é que são gestões perfeitas, não. Várias e várias vezes eu venho aqui, critico posicionamentos, escolhas, ideias e direcionamentos da Leila. Assim como o Flamengo, o pessoal também tem criticado aí o valor de ingresso, mas agora parece que abaixou, né? Por mais que tenham defeitos, é inegável o trabalho que vem fazendo. E não só essa gestão, né? Mas as gestões anteriores também tiveram esse pensamento. São 2 clubes europeus, não só no seu futebol, não só na sua estrutura, mas europeus também nas suas condições financeiras, no poder de suas marcas. A gente viu aí, se o Corinthians vender o clube inteiro hoje, ainda fica dívida. O Corinthians hoje, se vender a sua marca, ela não se paga. Do tamanho que são as dívidas. E aí quando a gente olha para marcas como Flamengo e Palmeiras, são marcas extremamente fortes. Camisas batendo mais de 200 milhões por ano. Ah, pô, Neto, você não cansa de falar disso? Não. Não canso. Não canso, não. Não canso porque a gente tem que bater nessa tecla. Uma hora ou outra tem aí um torcedor de outro clube assistindo e o cara começa a mudar também esse mindset dele. Consequentemente, ele começa também a fazer aquela pressão nas redes sociais, começa a abrir os olhos sobre as práticas financeiras do clube dele. Uma hora ou outra, cara, trabalho de formiguinha, uma hora ou outra um cara de outro clube, que às vezes não é Flamengo, que às vezes não é Palmeiras, às vezes é corintiano, às vezes é vascaíno, às vezes é atleticano, ele vai acessar aqui, ele vai olhar e falar assim, putz, verdade, hein? Até que esse mano tem razão do que ele tá falando. E tá aqui. São números, né? A gente traz aqui com as fontes e tudo mais. Não sou eu que tô falando aqui. A gente discute isso. Mas tá aqui. Para todo mundo acessar e para todo mundo ver. Galera, o Palmeiras tá sondando o goleiro reserva lá do Grêmio, né? O Gabriel Grando. Tá tendo uma sondagem para ele. Ele tem um vínculo até 2026. Dezembro de 2026. Então ele ainda tem um certo tempo de contrato com o Grêmio. A priori, o Grêmio não tá a fim de negociar o jogador. Jogador de 25 anos, hoje faz parte ali do time reserva, mas o Grêmio enxerga, né, com um bom potencial ali de evolução a médio e longo prazo. Eu vou falar pra vocês a minha opinião sincera, eu não vejo muita graça não. Não vejo nada de especial, nada demais. Palmeiras sempre foi uma equipe que teve uma escola de goleiros muito boa.
Tem muito torcedor aí falando, ah, tem que apostar na base e tudo mais. Mas eu não sei se hoje, na nossa escola de goleiro, a gente tem ali goleiros que cheguem para se tornarem ídolos e fazerem história. Hoje os goleiros que nós temos, tanto o Everton quanto o Lomba, não nasceram do Palmeiras. Não se criaram no Palmeiras. Não chegaram nem sequer jovens ao Palmeiras. E alguns falam assim, ah, mas o Léo Jardim não vai querer sair do Vasco, onde ele tem apoio da torcida, onde ele é muito bem visto, onde ele é muito bem recebido, para ele ser um reserva no Palmeiras. Meus amigos, nós temos muito jogo. Dá tranquilamente para deixar o Léo Jardim em uma competição e colocar o Everton em outras. São muitos jogos. Pode ficar tranquilo que não precisa deixar ele na reserva. E tanto o Everton e o Marcelo Lomba, eles já se encaminham ali, né, pro final da sua carreira. Não é nem por mal, não tô falando isso por mal. Até eu acho que tranquilamente o Everton chega a 40 anos jogando em bom nível. O Lomba também. Só que eles já estão muito próximos do 40, né? Muito próximos. Então talvez a gente vai precisar de um goleiro mais jovem. O Léo Jardim tem 29 anos. Para goleiro, é muito jovem isso. Tudo bem, o Gabriel aqui ele é mais jovem, né? Mais novo, tem 25. É um cara que pode ser lapidado, pode ser evoluído. Mas eu iria de Léo Jardim. Principalmente pelo aspecto de que o Léo Jardim, ele é aquele cara que ele entende o que é o jogo grande. Ele tem as suas falhas? Tem. Todo goleiro tem as suas falhas, os seus frangos, as suas lambanças lá na saída de bola. Todo goleiro tem. Mas o Léo Jardim, ele entende o que é um jogo grande. Ele entende o que é a responsabilidade, a carga de ser protagonista em um clássico, em um jogo grande. Ele entende isso. Ah, e algumas pessoas falam assim, ah, o Léo Jardim, ele é péssimo na saída de bola. E o Palmeiras utiliza muito, né, o goleiro como um grande líbero ali, vamos dizer assim. Realmente, isso é verdade. Isso eu concordo. Mas são fatores também que podem ser lapidados. O Everton chegou no Palmeiras com participações mais simples e singelas. E hoje, assim, é um cara que salva muito. Até na idade que tá, salva demais. E tem ótimos reflexos. A escola de goleiros do Palmeiras é muito boa. Os treinadores de goleiros, preparadores de goleiros do Palmeiras sempre foram muito bons. Muito bons. É só colocar mais em prática, né? Talvez o cara não pratica tanto isso na equipe que ele tá. Ah, Neto, acha que o Léo Jardim vai sair do Vasco pra vir pro Palmeiras? Com todo respeito ao Vasco. Com todo o respeito do mundo. Eu sairia. Ah, mas você é palmeirense, Neto? É, eu sou palmeirense. A saída de Vasco pra Palmeiras, ela é uma saída muito menos perturbada. Uma saída de Vasco para Flamengo seria muito perturbada, mas para Vasco para Palmeiras não seria tanto assim. Como exemplo, o Fernando Praz. Saiu do Vasco, a galera gosta muito dele lá. Chegou no Palmeiras, a galera gosta muito dele no Palmeiras. Beleza? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso que a gente conversou. Tamo junto, valeu, falou, até mais.